queijo tá tão à mesa, ele é quase regra, que a minha convidada me perguntou, cadê o cafezinho com queijinho? E nem precisa ser mineiro para gostar de queijo, não. Todo mundo ama queijo, eu vou me arriscar aqui. E esse alimento é tão parte da família, tem benefícios e hoje a gente vai conhecer mais sobre ele, sobre os nutrientes e como fazer combinações saborosas e saudáveis. Eu estou recebendo essa amiga nossa, a nutricionista Paula Soares, querida, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Muito obrigada a você. Estou muito feliz de poder estar aqui, falar de algo que eu sou apaixonada. Também, né? Também. Acho que queijo é quase uma unanimidade. Acho muito estranho quando alguém fala, ai, não gosto tanto de queijo. Como assim? Como assim? E a gente tem uma variedade, né, de queijos. E a gente parte ali uma fatia, saboreia com um cafezinho e aí a gente muitas vezes não sabe quais são os nutrientes que ele tem. A gente pode falar sobre os nutrientes? Claro, eu acho que é importante dizer que ele está presente tanto do café da manhã, como no lanche da tarde ou na sobremesa, né, com doce. Verdade. O queijo ele está sempre presente, porque ele remete muito a essa questão da presença até afetiva, né, das nossas histórias, enfim. Mas quando a gente olha para o valor nutricional do queijo, a gente tem basicamente 2 macronutrientes presentes, que é proteínas e gorduras, tá? Gordura boa. Aí a gente fala sobre gordura saturada, que é a que está presente no queijo. Quanto mais branco o queijo, menos teor de gordura. Quanto mais amarelo, mais quantidade de gordura. Então, esses são pontos que a gente precisa compreender, tá? Quando a gente fala na questão proteica, isso é bom também, junto com a gordura, porque, querendo ou não, estimula mais a saciedade, né? A gente demora mais tempo para fazer essa digestão. Então, por isso que é legal colocar ele em momentos que você, às vezes, tenha mais picos de fome, que aí acaba sendo uma alternativa, né, para você acabar saboreando e não ficar pensando o tempo todo em comida, né? Mas em contrapartida ele tem uma baixa quantidade de fibras, né? A gente sabe que, por isso que às vezes tem gente que fala assim, ai, quando eu como muito queijo, meu intestino prende. E é fato mesmo, né? Justamente. E aí a combinação é que vai ajudar. A combinação vai falar muito sobre o contexto daquela alimentação, tá? A Paula, quando eu a convidei para vir falar sobre o queijo, né, ela preparou para a gente material para que a gente possa entender tudo sobre esse queijo nosso de cada dia. Vou pedir ao Rodrigo, Marcelo, a turma que está lá no suíte, para colocar para a gente aqui, para que a gente possa entender, você de casa também a acompanhar. Então, a gente tem alguns tipos de queijo aqui. Isso. Né, Paula? Eu sei que para reeducação alimentar, vocês pedem muito esses dois aqui, ricota e cottage. Por quê? Então, a gente trouxe aqui esses exemplos que eu acho que são mais comuns, que as pessoas estão mais acostumadas. Sim. Quando a gente fala queijos mais magros, é justamente por isso. Qual que é a cor que esses queijos apresentam? São mais brancos. São mais brancos. Então, eles apresentam também menos valor calórico comparado aos queijos mais amarelos. Por isso que em dietas de emagrecimento não quer dizer que os queijos amarelos não entrem, mas a preferência para uma estratégia de mais tempo é utilizar os queijos mais brancos. E aí, são ideais, por exemplo, porque quando você olha aqui, você vê que combina, por exemplo, num sanduíche, combina numa tapioca, ou eu sempre oriento muito, às vezes, usar a ricota ou cottage como para preparar um patê. Cremezinho, um cremezinho, porque tem gente que fala assim, ai, mas é sem graça. E aí você pode complementar, né? Às vezes você coloca um tempero verde, uma cebolinha picada, e você coloca uma pimenta e acaba melhorando o consumo deles também, sem alterar o valor calórico, né? Então, eles vão muito para essas preparações também com frutas, às vezes. Geleias também. Geleia à base de frutas. Isso, né, que pode ser utilizada, por exemplo, às vezes antes de um pré-treino, que seria uma opção. E o queijo com ovo? Hoje eu estava conversando na academia, eu falei que a gente ia conversar sobre isso, e uma amiga falou, Mônica, o meu ovo sempre tem ali um queijinho. Essa combinação ela é muito comum certo? E dá muito certo. Por quê? Tem pessoas que têm muita dificuldade de comer o ovo por conta do gosto. Do gosto. E aí, quando coloca o queijo acaba melhorando, assim, tirando aquele gosto do ovo e as pessoas toleram melhor. Só que quando a gente pensa o ovo, a gente tem ali gorduras e proteínas também. Então, e até uma quantidade de gordura maior. Junto com o queijo, que também tem proteínas e gorduras, a gente não tem uma refeição pouco calórica.
né? Sobe, né? Acaba subindo. Entendi. Quer dizer que eu não vá consumir? Não, mas ela cabe, por exemplo, para uma primeira refeição do dia, que seria o café da manhã, que você passou mais tempo em jejum, ou no seu lanche da tarde, onde você quer estimular mais a sua saciedade. Então, tudo vai depender do horário que a gente vai colocar, né? Eu faço isso de manhã. É? Combino os dois. Agora, quantidade também vai depender, porque a gente precisa estar atento a isso, não é? E isso é muito importante. Tem muitas pessoas que falam assim, às vezes eu tô com fome, eu vou lá e belisco um queijo. Aí tem sempre queijo em casa, abre a geladeira, corta uma fatiazinha de queijo. Ou senta com alguém e vai beliscando o queijo, né? É muito comum. Muito comum. Então, assim, eu acredito que, claro, vai depender do valor calórico, né, da dieta, mas uma média ali entre 20 e 25 gramas para consumir em algumas refeições acaba sendo um indicado. Assim. Eu posso ter o queijo em todas as refeições? Mônica, pode. Ele não vai ser a principal fonte de proteína, porque quando a gente pensa em fonte de proteína, a gente tem queijo, leite, ovos, né, as carnes. Se a gente pegar a quantidade proteica do queijo, ela é bem inferior à de uma carne, por exemplo. Então, se eu tenho 6 gramas num queijo, na carne eu vou ter 20 gramas de proteína. Ele pode entrar para complementar, mas não para ser a única fonte, né? Entendi. A gente vai fazer uma pausa, a gente viu agora os queijos magros, que a Paula Soares trouxe pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai ver os intermediários. E aí quando a gente fala de queijo, lógico, Minas, aí a turma que vem de fora para Uberlândia sempre vai, por exemplo, ao mercado municipal comprar um queijinho para levar para a turma de São Paulo, do Sul, do Nordeste. E a Tatiana Ribeiro está lá. No mercado municipal, ela foi fazer um passeio e conhecer alguns tipos de queijo que são comercializados ali. Já dá pra gente perceber, você está enxergando ali, né, Paula? Já estou vendo o queijo brilho, né? Que delícia! Tatiana, boa tarde para você, a nossa convidada também. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão acompanhando você nessa sexta-feira. Sextou. E que coisa melhor do que sextou com um queijinho de qualidade, um queijinho gostoso para curtir aí, né? Para curtir a noite, enfim. Olha só, eu tô aqui com a Ângela, e a Ângela, né, nós estamos no mercado municipal, como você falou, e a Ângela, ela entende aqui de queijo, viu? Porque ela já estava me contando aqui alguns segredinhos desse queijo aqui, que esse aqui que a gente vai falar agora é o parmesão. Boa tarde, Ângela. É parmesão esse, né? Isso, é um parmesão de maturação de 18 meses. Você vai comendo ele tirando em lasca, para agregar com vinho. Um finalzinho de noite, né? E com a companhia agradável. Fazer um happy hour, né? Me conta como é que é esse negócio. Por que tira em lasca? O sabor muda, será? O sabor muda, totalmente. Ele não é para você estar cortando com a faca assim, reto, igual assim, você vai pegar e para o cliente levar. Você pega uma cunha e vai lascando ele, ó. Olha isso, gente, tá vendo, Mônica? Olha só o segredinho aqui. Você sabe que eu não sabia disso, não. Olha que. E aí o sabor, porque ele fica mais. Posso pegar aqui, Ângela? Pode sim. Eu quase não gosto de um queijo, né, gente? Aí você vai pegando e ele fica mais. Ele é mais maturado, é cheio de cristais. Tô esquecendo até de botar o microfone na Ângela, né? Comendo, né? Maturado. Maturado 18 meses. Um queijo muito bom, cheio de cristais. E você vai lascando, você não vai comendo ele tirando com a faca rente assim. Você pega uma cunha e vai fazendo assim, que o sabor dele é totalmente diferente. E ele harmoniza com o quê? Eu tô vendo que você já tem uma geleinha aqui. De que é essa geleia? Geleia de tomate seco com manjericão. Muito bom também. E aí como faz assim, ó. Vamos experimentar aqui um queijinho com geleia de tomate seco e manjericão. Bota aqui em cima. Olha só isso, gente. Que delícia. Muito Divino, bom mesmo, não é? Excelente. Então a Ângela já deu aqui, e eu aqui mastigando, meu Deus, a dica do parmesão. E esse aqui é o queijo brie, não é isso? Esse é o queijo brie. Um queijo sensacional também. Muito bom. Aí esse aqui você pode comer puro também, mas o ideal é você mel, nozes e damasco. Que delícia! Você joga o mel aqui. Noz e damasco. E geleia de damasco? Não, o damasco mesmo, a fruta. Nozes, a castanha e o damasco. E mel.
Tá vendo, gente? Olha a dica aí, ó. Já pode comprar o queijinho brie hoje pra misturar com melzinho, né? Com damasco. E com a geleinha também vai bem? Que a geleia também vai bem. Qual geleia que fica melhor, que harmoniza mais com o queijo? Vamos abacaxi com pimenta. Abacaxi com pimenta e queijo brie. Gente, eu tô passando mal aqui, não tô? Meu Deus, vamos lá então. Vamos botar aqui que eu quero experimentar. E esse queijo brie, por exemplo, é um queijo assim, que vocês vendem muito aqui para evento. Para eventos. Quando tá fazendo umas festas, final de ano, vende bastante. O pessoal compra o favo de mel, umas peças, que tem a estrutura para ele ficar normalzinho. E você põe as peças de queijo aqui, os retalhos de queijo com mel e damasco. E vai pingando, o mel vai pingando em cima do queijo com damasco e mel. Não presta. Não presta. Nossa, eu adorei. Não presta, gente. Olha, agora eu vou experimentar aqui. A geleia também agrega bastante, é muito bom. Tem geleia de caipirinha também, pode ser. Mas caipirinha aqui a gente não pode experimentar, né? A gente tá trabalhando, né? Não permite. Mas olha só, obrigada, Ângela, viu? Obrigada Obrigada por tudo aí, pelas informações, por ter, né, ajudado a gente aqui também a compor, né, com o que combina, tá bom? Obrigada eu. E ó, vou experimentar aqui então, o brie com a geleia de abacaxi, né? É, abacaxi e pimenta. É uma doce com... Mônica, ó, pra você aí, ó, servida, tá bom demais. Esse trabalho tá te matando, né, Tatiana? Tô vendo aqui. Leve meu abraço à Ângela. A gente saboreou junto com vocês aqui essa versatilidade do queijo e aquela história do parmesão que a Ângela ensinou. Fica até menos calórico. Porque a fatia sai tão fininha, né, que você só tem que tomar cuidado, né, para não ir empolgando, né, essa fatia saindo fina e você acabar indo comendo, né. Mas assim, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, assim, não que você nunca possa, por exemplo, comer um queijo brie com uma geleia e um damasco, mas quando a gente pensa na combinação, ela vai ficar mais calórica. Mas a gente também nem sempre vai olhar só caloria. Eu acho que a gente vai envolver também o prazer, o momento e a gente ter essa razão também, né, junto com as emoções naquele momento da comer, a afetividade. Né? A afetividade que vem junto. Isso, assim. e aí a gente vai balanceando, porque tudo é um contexto, né? Então assim, a gente vai balanceando ao longo da semana, nas próximas refeições. Exatamente, para poder saborear tudo. Daqui a pouquinho tem mais combinações, a gente vai te mostrar os queijos intermediários, aqueles queijos um pouco mais... Qual que é a palavra? Gordurosos. Gordurosos. E já eu tô de volta. Quer fazer uma pergunta para Paula, essa simpatia que tá com a gente, essa boniteza? 99897.000 é o meu WhatsApp, já manda, tá? Deixa eu mandar um beijo. A gente está conhecendo mais sobre os nutrientes, os benefícios, as combinações que nós podemos fazer com a ajuda da Paula Soares, que é nutricionista. Antes de eu trazer as dúvidas de vocês, eu quero voltar naquele quadro de exemplos que você trouxe. Nós mostramos os queijos mais magros, né, que a gente pode apostar. Isso. E eu queria mostrar agora os queijos intermediários. Mussarela, prato e coalho. O coalho tá sempre no churrasco. Sempre. Não é? Porque ele combina muito com preparações grelhadas, né? O prato sempre, às vezes, ali com uma carne também, ele vai acompanhando. Então, às vezes, um hambúrguer. Até no ovo mesmo. Então, você pensa em preparações um pouco mais quentes. Quando a gente fala em termos intermediários, porque você vai perceber que eles têm uma coloração amarela, não tanto quanto um curado, então eles já passam a ter uma quantidade de gordura maior. Então, quando a gente pensa, porque assim, todo mundo tem uma preferência pela mussarela. Mussarela. Ela é muito comum, né, no nosso dia a dia. E aí surge aquela dúvida, que eu acho que é até legal falar. Mas e se eu trocar pela mussarela light? Isso. Valeria a pena? A questão a mussarela light, ela tem menos gordura, mas ela também vai ter mais aditivos e vai ter também mais sódio, né? Porque a gente tira um alimento, acaba um nutriente, né, ingrediente, acaba acrescentando em outros. Então, o que eu acredito, assim, esses queijos, até mesmo pelo sabor, a gente não consegue comer muito, né? Assim, eles já são mais fortes, então a digestão também é um pouco mais lenta. Então, a gente usar, às vezes, para variar alguma preparação, eu acho que isso seja interessante, né? Colocar numa panqueca, por exemplo. Na tapioca também? Na tapioca, numa refeição, por exemplo, do jantar, que você queira buscar mais saciedade, então acaba sendo uma boa opção também. Na salada?
salada, por exemplo, vou fazer uma salada, tem o franguinho, joga umas lascas de mussarela ali? Pode ser também na salada, ou pode ser também até na própria, na própria carne também. Às vezes picar, né, ele em cubinhos para fazer junto. Fica aquela misturinha boa de carne com queijo. Isso mesmo. Nossa, não vai errar a mão. Não erra a mão. Quantas fatias assim de mussarela, por exemplo? Depende muito, mas como já vai, se for a carne, já tem uma caloria ali a mais, né? Então, assim, de 1 a 2 fatias no máximo. Tá de bom tamanho. E capricha na salada. Isso. Bom, esses são os queijos intermediários, né? O prato a gente usa muito para sanduíche também, não usa? Sim, usa muito para sanduíche. Para sanduíche, né? Muito bem. Deixa eu passar para os próximos, que são os mais gordurosos, não é? Vamos trazer aqui para você esses exemplos e já eu trago as suas dúvidas. Parmesão, a gente ama numa sexta-feira. Ama ralado no macarrão. Se você vai perceber que esses queijos, eles são muito para finalização de prato. Por quê? Porque eles têm muito sabor. Então também não dá para errar a mão, senão acaba que perde o contexto e o gosto daquela preparação e da refeição. Então, justamente assim, quando a gente olha para esses alimentos, eles são combinados também com carboidratos, que acaba, né, trazendo também um pouco mais de caloria. E aí, eu acredito que seja para refeição livre, sabe? Assim, então eu, às vezes vou comer uma refeição que seja mais calórica, então eles possam estar mais presentes. Entendi. Certo? E uma coisa interessante, né, Mônica, a gente falar, quanto mais curado um queijo, até mesmo para quem tem intolerância à lactose e que ama queijo. Então, assim, quanto mais curado, mais amarelo, menos quantidade de lactose está presente. Então, muitas pessoas toleram mais os mais curados, quando a pessoa é intolerante. Então, vai muito dessa questão da quantidade. Ele pode estar presente, mas tudo vai, assim, no contexto, né, no como ele vai estar acompanhado. Por exemplo, a gente viu lá o brico, a geleia. Se eu combino com uma tábua de frios, né, que eles são muito comuns também. Então, tem o quê? Salaminho, azeitona. Aí tem também o damasco, tem as castanha-nozes, que também está bem presente. Então, ou seja, são alimentos bem mais calóricos. Então, vai consequentemente da quantidade que você comer, umas 400 calorias vai bater fácil. Vai bater fácil ali. Então, é para aquela refeição livre, né, para aquele momento um pouco mais especial, né? A gente tem os queijos curados canastra e o grana padano, que é para salada, aquela lasca. É muito bom. Você pega ali a rúcula, o alface e joga umas lascas, dá um sabor para aquela salada. Mas não todos os dias, eventualmente, no sábado. E até você falou da rúcula, por exemplo, são queijos que combinam muito com folhas amargas. E é bom até para você aprender a consumir, né, esses alimentos. Então eu falo, se a pessoa quer aprender, ter um contexto de alimentação diferente, mas, né, não quer também abrir mão do que gosta, aprender a usar isso dentro do contexto, de uma forma que vai dar prazer e que vai ter quantidade. Deixa eu trazer as perguntas aqui dos meus amigos. A Lindalva gostaria de saber, o queijo defumado tem muita caloria? Eu nunca saboreei um queijo defumado. Eu também, o defumado não, mas quando a gente pensa que a maioria da quantidade da gordura dos queijos, eles não mudam, tá? Então, assim, a presença da gordura vai estar. Então, assim, ele vai ter também uma caloria. Agora, depende de como ela vai comer isso, né? Em qual refeição que ela vai comer junto com esse queijo, tá? Também entra naquela questão da refeição livre. Sim, Rodolfo do Santa Luzia, queijo natural? Porque a gente gosta, não é, Rodolfo? Ali de manhã, ou então no lanche da tarde, tostado na frigideira. Sabe quando você tosta o queijo e pega aquele pão integralzinho, põe por cima? Joga por cima, fica uma delícia, fica uma delícia. E aí? Não tem problema o consumo, assim, ele está alterando uma forma de preparo ali, né? Ele vai ficar mais derretido, porque ele vai, né, querendo ou não, a gordura vai começar a sair ali um pouco mais. Mas ele respeitando a quantidade é uma forma dele variar o consumo, que eu acho isso muito válido, para que a gente não enjoe do que a gente come todos os dias, sabe? O queijinho fresco ali tostado na frigideira, fica crocantezinho, fica muito bom. Né? Fica muito bom.
Nair quer saber o seguinte, queijos causam constipação intestinal? Você falou sobre isso, para algumas pessoas ou para a maioria? Vai muito de quem já tem uma predisposição a ter um intestino, né, mais lento, que a gente fala. Agora também se essa pessoa, ela não come quase nada de fibras na alimentação, ela não tem um bom consumo de água, ela é sedentária e ela ainda come o queijo, consequentemente vai alterar esse trânsito intestinal. E uma coisa, todas as vezes que a gente inclui mais proteínas na nossa alimentação, a proteína ela tende a fazer isso, né, a mudar o nosso trânsito intestinal, que é fisiológico, a gente muda o tipo de bactérias que vai digerir. Então, por isso que tem que ter um bom contexto de fibras associado, né, na alimentação. Fibras, a gente está falando de folhas. Colocar as folhas, as frutas, que eu acho que são mais acessíveis e comuns. Depois a gente parte, né, para os cereais, uma aveia, uma linhaça, um gergelim. A aveia é sensacional, né? A Cleide, por exemplo, ela todo dia no café da manhã, queijo cottage com mamão. Então, ela está associando ali a proteína, a gordura e a fibra. E a fibra, então ela tem uma refeição de baixa caloria, então ela tem o mamão, fonte de fibras e carboidratos, e ela tem o queijo, que é uma fonte de, né, o cottage, que é proteínas e gorduras. Então ela está numa ótima refeição. Paula, o queijo é uma fonte muito boa de cálcio? É também, tanto é que uma das coisas que faz também, às vezes, prender o intestino pode ser essa quantidade do cálcio. Ele é uma boa fonte, não é a principal, então a gente tem outras opções para pessoas que talvez não gostem do queijo, né, ou que realmente não podem ingerir, mas ele sim complementa junto, né, para a gente conseguir bater a quantidade de cálcio do dia. Bem legal, né? Muito bom. A gente está falando sobre queijos, vou fazer mais uma pausa com a Paula, porque nós vamos passear de novo lá no Mercado Municipal. Tá. A Tati está trazendo para a gente os vários tipos de queijos que são comercializados, né, e que agradam tantos paladares. Tatiana, onde é que você está agora, minha flor? Qual o tipo de queijo que você vai trazer para a gente? Queijo curado. Olha só, Mônica, eu tô no paraíso aqui com a Júlia. A Júlia tá aqui, não para um minuto. Eu tô no paraíso dos queijos. Olha aqui que isso. Júlia, conta pra mim aqui, quais são os tipos de queijo que nós temos aqui nesta bancada agora, essa bancada deliciosa. Boa tarde. Boa tarde. São os queijos meia cura, tem o de Cruzeiro da Fortaleza, Monte Carmelo, canastra. Qual que é o canastra? Canastra são esses aqui. E o queijo canastra, ele fica bom com o quê? Com goiabada, com doce de leite. E também nós temos aqui, que eu tô vendo, o frescal. Que, se eu não me engano, né, Mônica, esse é um dos queijos mais saudáveis que a gente tem, né? O queijo frescal, vocês vendem muito aqui, Júlia? Vendo. Vende muito ele. Ele vende tanto que ele chega pra gente 3 vezes na semana. É o que mais vende? O que mais vende. E a cura também, vende bastante. E geralmente quando o pessoal chega aqui, olha, a Lorena vai mostrar aqui o tanto de opção, né, que nós temos de queijo aqui. Quando o pessoal chega para comprar um queijinho, eles levam o que para combinar? Você já falou da goiabada, mas o que mais que eles gostam geralmente de levar? Doce de leite, o doce de queijo eles gostam muito de levar. O que mais? Doce de figo. Que delícia, hein? Olha, vamos aqui partir um queijinho? A Lorena, você consegue mostrar aqui? Ó, ela vai partir. Que queijo que é esse que você tá partindo aí? É o canastra. Canastra? Canastra. Que é com doce de leite. Ah, o doce de leite. Olha, tá me oferecendo o doce de leite com o queijo. O que você acha? Eu aceito ou não, hein, gente? Eu aceito. A Lorena balançou a cabeça assim, disse que eu devo aceitar. E me conta uma coisa, vocês, né, nós estamos em Minas Gerais, recebem muitos turistas aqui em busca dos queijos? Muito, muito. Recebe, bastante. E eles chegam assim, porque eu, sei lá, do Rio de Janeiro, do Sul, né? Eu ouvi falar que o queijo de Minas é o melhor, como é que eles chegam aqui? Eles falam que o queijo de Minas é o melhor, tem uns que já sabem qual queijo que quer, tipo canastra, já chega procurando o queijo canastra. Doce de leite. E quando chega aqui sem saber o que quer, só sabe que o queijo de Minas é o melhor, qual que você indica? O Cruzeiro da Fortaleza e o canastra. O queijo fresco, aí tem o queijo trança também, que é muito bom. Queijo trança, olha só isso aqui, bonito demais, né? O queijo trança é bom assim com um aperitivo, né? Isso. Parte então esse queijinho pra gente ver assim, ó. Olha só, gente,
Pode ser. Parte no meio, porque senão eu não dou conta, né, Júlia? Eu tô comendo muito queijo hoje. Eu queria saber, Mônica, se eu posso comer mais essa fatia aqui, né? Porque olha só, muito queijo que eu tô comendo nessa sexta-feira. E aí, esse queijo da canastra, ele é um queijo premiado, né? A gente sabe que os queijos são realmente, assim, famosos lá. Ele também dá para tomar com aquele cafezinho, dá para tomar com vinhozinho tinto, não é isso? Tá sim, dá. O que você gosta mais? Ó, eu gosto muito do Cruzeiro da Fortaleza, Mas com o quê? Com cafezinho? com goiabada. Gente, ela gosta com goiabada. Eu também gosto de goiabada, mas esse doce de leite tá bonito também com queijo, viu? Mostra aqui, Lorena, mostra aí esse doce. Olha só isso aqui, gente. Olha assim, ó, na hora, assim, ó. Eu acho que eu vou experimentar, Júlia. O que você acha? Vamos experimentar junto comigo? Bota pra você também aí, ó. Se bem que você gosta da goiabada, né? Mas você gosta do doce de leite também? Gosto. A Júlia das minhas gosta de queijo de qualquer jeito. A Lorena também já tá com água na boca aqui, né, Lorena? Pois é. Mas depois ela vai comer também, que agora ela tá filmando pra gente, mas ela vai comer. Vamos juntas? Ó, a faca aqui. Olha só, vamos brindar? Queijo mineiro, queijo... Esse é canastra, né? Canastra. Esse é canastra. Então, ó, Mônica, eu vou devolver pra você mais uma vez. Difícil... Tá meu trabalho aqui comendo esse queijinho com a Júlia, brindando aqui, ó, ao queijo mineiro, ao queijo delicioso da canastra, ó. Antipatia. Aí, Paula, o novo brinde mineiro, perfeita essa combinação doce de leite com queijo. De vez em quando tá tudo bem. E você falou que o lanchinho da Tati já tá Garantido. Tá garantido, viu, Tati? O lanchinho da tarde já tá feito. Um beijo pra você e pra Júlia, né? E essa combinação com doce? É muito bom. E aí pode ser uma alternativa, por exemplo, às vezes se a pessoa gostar, pode fazer o próprio doce, utilizar uma adoçante, né, para reduzir o valor calórico e não deixa de comer o queijo com algo que também seja prazeroso, né? Eu tô lembrando do pré-treino que vocês sempre falam pra gente. Por exemplo, uma fatia de queijo frescal, né, que é o mais magro, com aquela pasta de amendoim, isso também pode... É saudável? É saudável, mas não tanto antes de um pré-treino, porque a pasta de amendoim já tem mais gorduras. Junto com proteína. Então acaba não tendo uma fontezinha de carboidrato para o início de um treino, o final de um treino. Então, é por isso que também ficou muito famoso, né, o doce de leite antes de um pré-treino. Isso. Então, assim, a gente pode utilizar essa estratégia. Eu tô com muita vontade de comer o doce, por exemplo. Ou come um pouquinho antes do treino ou após o treino, a fazer um exercício. Eu sempre oriento, assim, deixa para o período da tarde, ao invés de usar sempre no período noturno. Tem a Leni que está participando com a gente. Vou trazer a pergunta antes da gente ir para o intervalo. Ela diz que gosta demais do queijo fresco, né? Ele tem menos gordura, é mais saudável ou não? Ela gostaria de saber, Paula. Quando a gente pensar sobre o olhar natural, ele é um queijo o mais recomendado, sim, por ter menos processamento, né, menos adição de química e, consequentemente, também menos valor calórico do que os outros. Então tá tudo bem, né? Tudo bem. Leni? Então, pode continuar. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, volto com a Paula Soares. Hoje ela está falando pra gente dessa potência que é o nosso queijo, como é que a gente equilibra na nossa alimentação. Tem dúvida? Tranquilo, 99897.000, manda sua dúvida também. Daqui a pouquinho ela vai falar pra gente sobre caloria entre o mussarela e o queijo frescal, né? Já ela traz isso pra gente, fique atento, porque essa conversa tá saborosa demais. Tá bom? E queijo à mesa é quase regra para quem não abre mão dessa iguaria. E hoje a gente está falando sobre os benefícios, as combinações, a classificação dos queijos com a Paula Soares, que é nutricionista e aprendendo a fazer combinações saudáveis também. Tem mais pergunta, mas deixa eu trazer uma outra questão. Por exemplo, eu vou trazer um caso pessoal. Eu gosto muito do queijo sem lactose. Tá tudo bem? Ele também pode ser incluído na nossa alimentação? Pode sim. Vamos só lembrar que lactose é açúcar, tá? Então, assim, o queijo sem lactose, ele na verdade tem a presença da enzima que faz a digestão dessa lactose e por isso é mais fácil.
Então não quer dizer que ele não tenha gordura e não tenha proteína, então ele não é isento de valor calórico, então ele vai entrar na mesma regra, tá? No sentido de controlar a porção, quantidade e colocar na mesa, no dia a dia, né? Muito bem. Deixa eu trazer lá do YouTube a Aparecida Isabel, que está lá no Luizotti, mussarela de búfala. Queria que você falasse sobre ela. Ela custa achar. Mas dá uma andadinha aí que você vai achar. Eu particularmente acho o gosto estranho, mas na salada fica bom. E aquele queijo cabacinha, que muita gente gosta, o queijo trança também, eles entram aonde? A mussarela de búfala, ela vai ter menos gordura, então ela vai acabar entrando naqueles queijos mais brancos, né, mais magros. E o trança no intermediário. Então, assim, dosar a porção, então se você vai comer mais vezes na semana, tem uma preferência para os mais brancos. Agora, se for, né, eventual, outras preparações, pode ir lá para os intermediários. Os intermediários. A Graça de Araguari também sempre conosco. Comer queijo fresco todo dia de manhã engorda? Não, né? Nenhum alimento ele tem essa capacidade de engordar. Por isso que a gente sempre vai bater na tecla de a porção que você está comendo e como você está comendo. Então, assim, coloque o queijo, né, com a fruta para melhorar o valor nutricional, coloque ele com o pão para você também, né, ter mais saciedade. O queijo quente funciona? Funciona muito bem, né? Porque você acaba não comendo pão sozinho, tem uma fonte de proteína ali, então vai dar mais saciedade para essa refeição. A Tainá do São Jorge contou pra gente que ela há 6 meses passou pela cirurgia bariátrica. Ela pode comer qual tipo de queijo? Como ela ainda está há 6 meses, né, pós-operada, ela já voltou ao contexto alimentar, mas ela ficar mais nos queijos brancos, que tem menos caloria e até mesmo porque ela está passando por um processo de reaprender a se alimentar, né? Então, assim, isso também vai fazer. Depende do tipo de cirurgia que ela fez, então não pode ter tanta quantidade de gordura, até mesmo pela questão do dumping, né? Se foi uma bypass que ela fez de cirurgia. Mas optar pelos queijos brancos. Que é o primeiro que a gente mostrou, né? Cottage, o queijo Minas Frescal, ricota. O queijo Minas padrão também entra um pouco para algumas essa listinha aqui, isso. Tainá, viu? Que você pode ter aí na sua alimentação, tá? E aí a Paula me mandou hoje uma tabelinha de caloria, sabe? Alguns números do queijo fresco e da mussarela. Vamos ver. Isso. Vamos ver essa tabelinha. Então, vamos lá. Uma porção de 30 gramas, uma fatia média de mussarela. Isso. Acho que é importante porque, querendo ou não, as pessoas elas ficam atentas a essa questão de caloria do alimento, né? Então, quando a gente pega a mussarela, que é um alimento mais comum, entre o queijo, você vai perceber, assim, que ela tem uma quantidade calórica significativa, né? 90 calorias. E você vai perceber que a quantidade proteica não vai mudar tanto com o queijo Minas. E aqui a gente tem 7 gramas de gordura. Então, acaba sendo uma grande quantidade. É muito alto, né? Agora, o queijo, esse é a mussarela e a gente vai passar para o queijo frescal, né? O Minas Frescal. Olha para você ver, 65 calorias, 5 gramas de proteína, que vai girar mais ou menos nessa média, e a gente tem 4 gramas de gordura. Então, isso influencia bastante o valor calórico de uma refeição. Tá vendo? Queijo frescal. O Gilberto Coelho, lá de Patos de Minas, achei interessante, ele trouxe aqui um queijo que o amigo dele prepara, o Leandro. Queijo temperado com carne seca, cebolinha de folha e pimenta de cheiro. Como é que fica esse queijo aí, meu amigo Gilberto? Tem que mandar uma foto. Mandou uma foto pra gente, porque ele misturou esses 3 ingredientes. Mas deve ficar muito bom, né? Para aqueles momentos de reunião, né? A gente pensa logo num almoço de domingo, com a família, no churrasco, né? Então, com certeza. Com certeza, muito bom. A Anete, que está lá no Patrimônio, ela foi diagnosticada com, acho que é diverticulite, né? Queria saber se é verdade que alimento com semente pode ser prejudicial e ela pode consumir o queijo, já que ela tem esse probleminha? A diverticulite vai muito da fase que ela tiver. Se ela tiver uma fase aguda da doença, a gente vai evitar, sim, os alimentos com sementes. Muitas das vezes, os alimentos com mais lactose também podem piorar o quadro, né, da diverticulite. Então,
Se ela estiver numa fase aguda, não, esses alimentos não vão entrar. Mas quando ela tiver com com um quadro mais estabilizado, eventualmente esses alimentos podem fazer parte. Claro que vai muito de sintomas. Agora ela comeu, ela sentiu algum desconforto, a gente vai evitar. Para muita gente o queijo não é bem-vindo, né? Exatamente. Né? Você falou de queijo com fruta e eu fiquei muito curiosa. Queijo com mamão, combinação ótima, principalmente aqueles da classificação, da primeira classificação. Queijo, por exemplo, com banana, com kiwi, morango, a gente pode fazer essas combinações? Claro, pode fazer essas combinações. Eu amo queijo com banana. Eu não experimentei ainda, vou fazer amanhã. Eu gosto bastante. E frutas secas também, né? Por exemplo, a tâmara com o queijo fica muito bom também. Então dá para aliviar o docinho, a vontade do doce de uma forma mais natural. Para mulher na menopausa seria indicado? Porque as minhas amigas confessam sempre que parece que vem aquela vontade de doce quase que incontrolável. Então, por exemplo, você falou da tâmara com queijo. Sim. A ameixa seca também pode? E aí acaba também contribuindo para mais fibras, né, no intestino, que isso também é um ponto muito importante para essa fase. Então, claro, sempre respeitando a porção, a quantidade, a frequência, isso tudo tem que fazer parte. Vamos lembrar? Dá pra gente passar aqui rapidinho, o meu amigo Rodrigo? O primeiro, né, os queijos magros, só pra gente poder reforçar, que são a ricota, vamos lá, ricota, cottage, Minas Frescal, Minas Padrão. Isso. Podem estar mais vezes presentes na alimentação. Isso. E aí a gente tem os intermediários, né, Paula, que eu queria que você falasse pra gente, para reforçar. Eles podem estar, mas, por exemplo, associado a alguma preparação, ou seja, na tapioca, no sanduíche, na panqueca. E aí tá bom. Isso. E os mais gordurosos que a gente tem que ter ali, parcimônia. E aí nós vamos pensar na refeição livre, Isso, aquela mais refeição calórica. livre, né? A gente vai sempre para finalização de pratos, dosar sempre a quantidade, porque eles são realmente bem mais calóricos, e observar com o que você vai combinar. Viu? Pronto, esclarecido pra gente hoje esse queijinho que pode estar na nossa mesa ali, com todas essas dicas que a Paula Soares, nutricionista, trouxe pra gente. Vamos mandar um beijo pra Valentina? Vamos, Valentina tá assistindo. Valentina, querida, quero te conhecer, tá? Vamos pra Entre um Café e Outro? Vamos. Então vamos.